Centro Espírita Leon Denis, neste momento especial que é o de confraternização através do estudo da doutrina espírita, não é? Nós poderíamos estar nos confraternizando através de vários meios, até lícitos, mas muitas vezes nem tão úteis. Quando a gente se oferece a chance de estar no ambiente espírita, né, de conversar sobre doutrina espírita, ainda há pouco o Jorge falou, eu falei assim, Jorge, se você quiser você faz, né? Ele falou assim, não, eu gosto muito, eu também gosto muito. Eu não falto à reunião pública na minha casa, não falto mesmo. E às vezes até quando eu vou fazer um horário, eu paro para ouvir outro, porque eu acho que é uma chance que se num determinado momento, e isso a espiritualidade diz, né, que essa oportunidade que a gente está tendo, essa doutrina franca, livre, é um investimento que provavelmente em próximas encarnações a gente vai reencarnar em locais em que não teremos essa liberdade doutrinária. E aí eu falo assim, que coisa horrível vai ser se eu parar e pensar assim, puxa vida, eu poderia ter aproveitado, não aproveitei, né? Então, pelo menos alguma coisa vai ficar na cabeça, né? No sentimento, né? Eu aproveitei. Eu tive momentos em que eu ouvi falar de Jesus, do Evangelho, da revelação espírita de uma forma franca, de uma forma aberta, né? Eu tive oportunidade de conseguir instrumentos para a leitura do meu mundo e da minha vida, que é o que a gente mais precisa, gente. A gente sabe tudo da vida de todo mundo, né? Porque a questão da fofoca, ela vai sendo institucionalizada, né? Você abre um computador, né? A primeira coisa que vem são as informações, né? E muitas vezes, até dependendo do acesso, do e-mail, logo vem lá o quadradinho. E o quadradinho que vem é falando sobre a vida de alguém que não tem nada a ver com a gente, que não é do nosso relacionamento, mas a gente acha que tem que saber, porque senão vai ficar fora do assunto. E o tempo vai passando. Já estamos em setembro, né? Meados de setembro. Já pensamos nisso? Daqui a pouco é Feliz Natal de novo, né? Isso equivale a dizer que já passou um ano, não é, que a gente está mais velha. Ontem eu estava fazendo uma conta lá do tempo que a gente está na doutrina espírita e a gente dá uma vergonha, né? Porque a gente vê assim, é um tempo que passa e que muitas vezes envolvido no movimento, aquilo passa e o resultado é tão pequeno, é tão pouco, né? Do que a gente poderia ter feito com a gente mesmo, ter melhorado, ter transformado, ter ajudado, ter se movimentado. Então, o fato de a gente estar hoje aqui, escolhendo, né? E é uma escolha, porque é um dia que é chuvoso, né? Eu vim de Jacarepaguá, não vim de casa, não. Lá deu um temporal danado. Mas aí, quando eu saí de casa de manhã, estava aquele solzinho, estava um tempo legal, deixei tudo aberto, né? Aí o meu marido trabalhou até meio-dia, ele falou assim, Deusa, você fechou a casa? Eu falei assim, não, está aberto. Ele falou assim, não, eu estou correndo muito porque está dando trovoada. Lá deu trovoada e relâmpago, né? E tudo isso. E aí quando ele falou assim, Deus, quando eu cheguei, a casa estava aquela água, né? Que eles observam só, a gente poderia ter feito outras escolhas, né? E a gente escolheu estar na casa espírita. Então, essa questão do uso do nosso livre-arbítrio é fundamental porque é para tudo. É o pensamento. Vocês sabem que a gente eu tenho o hábito, né, do estudo de André Luiz, das obras de André Luiz anualmente, né? Então, todo ano eu dou uma repassada pelo estudo de André Luiz. E a gente está no E a Vida Continua. E é um momento muito interessante e a história é conhecida, porque vai surgir o filme aí, né? O filme já está aí na mídia, está estreando e tudo. E é uma história conhecida porque já teve peças, os jovens fizeram peças e tudo, é bem conhecida a história. E é um momento assim, em que a Evelina é uma pessoa que está desencarnada, né? E ela, no plano espiritual, ela encontra um ex-noivo, que ela acha que se suicidou por causa dela, numa disputa que tem lá. Não vou contar a história toda, né?
E aí lá eles se encontram. E é muito interessante que a gente vê agora as pessoas com a cabeça fazendo tanta confusão, colocando tanta interrogação, porque falta estudo, gente. As pessoas colocam interrogação em algumas obras, mas a gente vê num clássico de André Luiz explicado, tá? Eles se encontram, e aí eles vão para o plano espiritual, ele consegue, né, articular lá um caramanchão que tem uma área, ele vê que naquela área tem uma única porta, ele tranca por dentro e ele assedia. E no momento em que ele assedia, ela pensa no que aconteceu na vida dela, porque afinal de contas ela teve uma traição, a partir de um aborto o marido não foi o mesmo, tudo isso, né? E ela lembra de quando quase noivo, quando eles namoravam, né? As idas ao cinema, aos parques, ela lembra disto. Só que, quando ele vai para agarrá-la, ela lembra do compromisso que estava casada, né? Então, ela recua. Ela recua e começa a pedir pela dignidade, pelo respeito dele, tudo isso. Fechou. Quando ela vai conversar lá com o mentor, com o instrutor, sobre a situação, aí o instrutor diz que o pensamento dela, a lembrança dela, foi que estimulou nele aquela reação agressiva. Eita! Aí eu vim, a essa altura, já estava quase saltando aqui, eu falei assim, gente, o pensamento é tudo. Não? A gente sabe disso teoricamente, por que a gente não usa praticamente, não é? Porque esse nosso pensamento que vai dar possibilidades. É claro que a gente ainda há pouco conversava, possibilidade dentro daquilo que o instrumento corporal pode dar. Porque tem isso, né, gente? Não adianta eu querer fazer isso, aquilo outro, né? Depois do meio-dia, porque meio-dia para tarde, meio-dia para tarde é a idade, tá? Meio-dia para tarde, a gente começa a ter limitações físicas que vão demarcando o uso proveitoso do corpo, mas também eu não vou começar a criar as minhas impossibilidades, porque aí eu começo a criar, né? Aí eu não posso. Tem gente que nunca pode, já viram, gente? Nunca pode nada, né? E aí alega uma porção de situações, alega as doenças todas, alega isso, alega aquilo, aquela situação toda. Quer dizer, eu não posso tudo, mas eu posso alguma coisa. E a natureza, ela é tão sábia que quando uma função começa a se deteriorar, a outra compensa, porque tem isso na qualidade de vida. A gente vê quando a criatura tem uma deficiência qualquer nos sentidos, né? O cego, né, gente? O olfato, né? A audição, o tato e o paladar são assim apuradíssimos. Eu frequentei casa de Mileco, né? Mileco e Isa. E era uma coisa assim, era uma casa adaptada. Os dois eram cegos, né, gente? E aí, tudo adaptado. Se você falava assim, olha, eu vou querer um chá de, não sei, um chá de morango, né, com um biscoitinho amanteigado. Aí ela ia lá, né, ela arrumava tudo isso, e não era servido de qualquer jeito, não. Na bandeja, né, com a xícara certa, com o adoçante tudo certinho, que era levado e tudo, e ali você tinha o seu serviço, né? E, assim, a cultura, né, dos dois, né, os dois grandes estudiosos, ela era professora de literatura, poetisa, aquela situação toda. Então, gente, a produção deles era algo assim, né? Ninguém fala que o Mileco era ceguinho, né? Porque a gente às vezes dá um diminutivo assim, na verdade não é o ceguinho do Mileco. Ninguém fala que o Amazonas Hércules era o pobrezinho, né? Ah, coitadinho do Amazonas Hércules. Não dá pra gente pensar nessas pessoas como coitadinha, por quê? Porque mesmo com a limitação, elas aproveitaram tudo que o corpo podia dar, que era o instrumento, convencidas de que não era aquele corpo. Isso que é a questão. Porque a gente, muitas vezes, mesmo sendo espíritas, eu penso que eu tenho um espírito. E aí complica tudo, né? Se eu tenho um espírito, é porque eu não sou um espírito. O que eu tenho não é o que eu sou. É diferente. E isso muda muito quando eu penso, eu sou um espírito e estou utilizando um corpo. Aí eu vou priorizar o quê? As coisas do espírito. O que são as coisas do espírito? Pensamento,
vontade, intuição, não é isso? O sentido íntimo, os sentimentos, eu vou começar a fazer um trabalho em torno disso, que são particularidades, que são propriedade do espírito. Eu tenho que começar a trabalhar isso. E aí a questão do pensamento é seríssima, porque através do pensamento eu qualifico o fluido à minha volta. Eu sempre faço umas coisinhas escritinhas, daqui a pouco tem, né? Eu sempre chamo umas coisinhas que me facilitam. Quando a Maria vai ver onde está, porque é o pessoal da casa que sabe, né? Onde tem, porque tirou o cavalete daqui. Pois é, que eu fui procurar exatamente aqui. Mas é que alguém devia se esbarrar ali, né? Tá ótimo. Então, gente, olha só. Nós, através dos pensamentos que se expressam em palavras e atitudes, nós qualificamos o fluido à nossa volta. Então imagina se eu só penso em doença, hein? O que acontece? A minha volta vibra doenças. E eu vou atrair quem? Doentes, encarnados e desencarnados. E aí fortalece. E aí chega um ponto que a criatura não consegue levantar, a pessoa não consegue se mover e não sabe por quê. Aí vai no médico, vai no profissional. O que o profissional fala? Não tem nada. Aí vai todo mundo e diz: você está vendo? É cínico, está mentindo, é chantagista. Não é isso não, gente. É porque a criatura só está pensando naquela situação. Já viu quem só comenta crime? Como é vítima de trapaças, de coisas assim? A pessoa só comenta o último crime, né? Eu fico achando muito interessante, porque assim, na Tijuca eu observo uma coisa interessantíssima, né? Eu faço atividade física cedo, então as pessoas não têm coragem de assinar aqueles jornais, né? Até pela posição que tem, essa coisa toda. Mas param na banca e ficam olhando. Lendo aquelas notícias, entendeu? Na minha casa não entra, né? A pessoa, na minha casa é jornal tal, porque não dá nem para o vizinho saber que eu uso um jornal desse tipo. Mas a pessoa fica na banca. E aí, muitas vezes, gente, eu fico olhando assim: meu Deus do céu, 6h05 da manhã, a criatura está ingerindo aqueles crimes, né? Aí a chacina, é isso, é aquilo, você está com aquilo, né? E a partir dali, ela vai ou pegar no volante, ou vai pegar o metrô para a sua atividade diária. Gente, olha a qualificação fluídica que ela está. Olha quem ela vai levar para o trabalho, gente. Aquele que vai comprar o pão, que agora quase não tem isso, né? Mas ainda tem alguns que dá coisa, porque agora essa história de sair para comprar pão de manhã já caiu de moda. Mas ainda tem algumas pessoas. Aí a pessoa está lá abraçada com o pão e fluidificando o pão, né? Ou envenenando o pão, né? Fluidificando o pão com aquele veneno tóxico. Aí você chega em casa, serve para a pessoa. A pessoa que vai para casa, né? Você sai para ali, você vai para começar o dia. Como é que eu vou começar o meu dia bem? Vou nutrir a minha casa com vibrações de alegria, de bem-estar e até de coragem, porque muitas vezes, gente, na maioria das vezes, a vida em família é um grande desafio. Então, para a gente viver cristãmente, né, de acordo com, coerentemente a vida familiar, a gente vai ter que se armar de coragem. Como é que eu vou conseguir tudo isso se a minha cabeça já está contaminada das impossibilidades? Imagina se eu tenho crianças ou jovens na escola e eu tenho que dar explicações de uma dificuldade de uma matéria ou noutra, né? Ou até de comportamento. Quando eu estou falando, olha as companhias que estão aqui, ó. E a criança e o jovem é altamente sensível a essa questão toda. Então, por que a gente está falando isso? Porque hoje, né, a gente vai falar sobre a questão do dever. E o Evangelho, está aqui no Evangelho, capítulo 17,
Item 7. E o Evangelho nos diz que dever é igual a obrigação moral. Obrigação moral, olha só. E aí ele já começa a diferenciar da obrigação material. Porque tem obrigações que são nossas e são consequências de estarmos encarnados. Não é isso, gente? Observa. Eu, às vezes, vejo, aqui não, que é a casa de Fabiano, né? E lá no Eurípides também não tem isso não, né? Mas no Leon Denis, tem pessoas que falam assim, não, sabe, não dá tempo, sabe? Eu não tenho tempo de muita coisa, porque eu tenho, sabe, assim... que cuidar da minha casa, aí tem a alimentação, eu trabalho, sabe? Olha, uma pessoa até falou assim, até o meu banho, que eu tomo um banho demorado. Gente, isso é coisa que como é que a gente vai estar encarnado sem tomar banho, né? Então eu vou ter que tomar banho, né? Eu vou ter que me alimentar, né? Eu, para não ser um peso na economia do outro, eu vou ter que trabalhar para me manter, para me sustentar, não é isso, gente? Então isso aí é contingência de estar encarnado, não tem nada demais. E até vou usar meu livre-arbítrio para fazer escolhas, não é? Ele estava falando de uma pessoa que está assim... Olha como é que a gente é incoerente. A pessoa já tinha o tempo para aposentadoria, mas não aposentou porque ganhava mais 40%. Aí a gente começa a fazer uma matemática com a criatura. Observa só, né? Você aposentado vai ter X de salário. Então, na verdade, se você continuar a trabalhar, você está ganhando menos da metade de um trabalho que você está fazendo. E está, não é? Tá certo? Todo mundo pensou nisso? E está tirando a chance de um novo que necessita do mercado de trabalho. Mas não tem só isso. Aí a pessoa está irritadíssima, né? Está com uma série de problemas de saúde. Então, encontro ela sempre perto da minha casa, fazendo o quê? Mas encontro muito. Mas fazendo o quê? Indo para os diferentes médicos, sabe? Mas é muito médico, é muito clínico, sabe? Aí o médico pede, não sei quantos exames. É muita coisa mesmo, gente. E o gasto de remédios, ela tem um remédio lá que custa R$120, que vem 3 cápsulas. Ela toma o remédio o mês inteiro, quer dizer, né? Aí eu parei e falei assim, olha só, fulana, para e pensa se você está ganhando. Porque aí no seu trabalho, pela sua irritação, o seu desempenho é falho. E isso é uma coisa muito desagradável quando você não tem um retorno afetivo para o trabalho. Porque o trabalho tem isso, né? Tem um salário material, mas tem um salário moral também. Que é uma delícia, né? Ah, mas você vai trabalhar por elogio? Não. Não precisa nem ninguém falar. Mas você saber assim, eu fiz isso bem feito. Isso dá uma coisa gostosa, seja o trabalho que for, gente. Eu lá em casa, eu costumo ver a comida, né? Porque eu gosto de cozinha. O meu marido não gosta. Ele não gosta. Até pela criação dele, aquela situação toda que a minha sogra detestava, né? Cozinha. Então, ele não foi acostumado a novidadezinhas. Mas eu gosto de novidadezinha, né? Tem uma novidadezinha que eu quero experimentar. E aí ele fala assim, ai meu Deus, já veio surpresa, né? E aí eu fico olhando, né? Como é que vai ser a surpresa? Mas aí, assim, quando ele dá a primeira garfada e levanta a sobrancelha, ele fala assim, uau, acertei. Não precisa falar que tá bom, não. Eu tô falando que é uma coisa muito boba, não é? Mas isso é o quê? É a compensação moral de uma atividade que você, já que você não faz aquilo sempre, você tem que estar mais atento, tem que olhar a receita, tem que pensar, tem que comprar. Não é assim, gente? Mas isso ainda está na circunstância da vida material. Então, quando eu estou fazendo isso, é o dever da profissão, é obrigação. Por quê? Se eu não fizer, eu não vou ter a recompensa de volta. Não é isso? Há uma coisa que havia na minha época, que eu em casa, né, o pessoal falava assim, a minha família falava assim, quando vinha com uma nota boa, né?
E aí você, tirei tanto. Aí eu fui acostumada assim. Não tem nada demais. O trabalho de quem estuda é tirar uma boa nota. E eu aprendi isso graças a Deus. Graças a Deus. Jamais exigi nem ganhei nada por causa disso. Foi uma coisa muito boa, né? Porque agora a coisa começa assim, né? É pequenininho, já dá o jogo assim, tudo isso. Quando chega aos 18 no vestibular, dá um carro, né? Aí começa aquelas situações todas. Como se isso fosse um favor que a criatura presta ao outro. Quando, na verdade, é algo que ela está fazendo para ela mesma. E que vai determinar uma escolha de vida. Se você quiser não estudar e ser um operário, agora nem operário dá para ser, né? Nem operário dá para ser, né, gente? Porque cada vez a qualificação é lei de progresso, né? O mundo vai progredindo e vai exigindo uma qualificação cada vez maior para a gente poder sobreviver, não é? Mas se você quiser alguma coisa mais simples, você vai se conformar àquele padrão de vida mais simples. Se você quiser alguma coisa mais sofisticada, você vai ter que se estruturar para ter aquela vida mais sofisticada. Isso é escolha, gente. E é a escolha da vida material. E para você conseguir esse padrão de vida, aquilo que você quer, você vai ter que ter processos, etapas até chegar lá, não é? A gente não começa a fazer uma casa pelo telhado. A gente começa por um alicerce, numa base. Bem, mas o Evangelho não fala desse dever. Ele fala do dever moral. Ué, mas aí eu estou encarnada e além de estar encarnada, eu ainda tenho coisas para fazer? Olha só, o Evangelho diz, ó. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiramente. Então, primeiro, consigo mesma, né? E depois, o próximo. E aí a gente fica pensando quais são os deveres que eu tenho comigo mesmo. Comigo mesmo. Porque é muito interessante, gente. Esses deveres aqui são os menos cumpridos. A gente fica pensando no dever com o próximo. Mas e eu onde fico? E aí a gente fala assim, a gente que é espírita, né, Jorge? Ah, mas é o egoísmo. Gente, o que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sempre falo isso assim, não falo da boca para fora, não. Falo pela constatação. Se a gente não se amar, a nossa relação com o outro é barganha. E é mesmo. E aí eu vou ficar sempre cobrando. Puxa vida, eu me dediquei tanto a ela, tá vendo? Logo ela, que eu me dediquei tanto, fez isso para mim. Ela fez isso para mim por quê? Porque eu não me amo. Porque se eu tivesse auto-amor, eu já vou ser recompensada intimamente pelo melhor que eu fizer para ela. O que ela vai fazer daquilo que eu fiz para ela é questão dela, não é minha mais. É isso, gente. A gente já viu Jesus se queixar de ingratidão? Chico Xavier, gente, a gente vai vendo, né? Assim, no centenário dele, ao longo do tempo tinha muitas histórias, mas quando houve aquela questão do centenário, né, saiu muito livro, mas muito livro mesmo, de pessoas que viveram com ele contando alguns detalhes, né? E ele passou cada coisa, gente, até o final da encarnação. Mas essas coisas que ele passava não tirava dele a alegria de viver. Por quê, gente? Porque ele era alguém que se cuidava. Então, para eu me cuidar, para eu ter a obrigação comigo mesmo, eu vou ter que ter, primeiro, o autoconhecimento e saber a finalidade da minha vida. Eu sempre conto aqui. A gente está na preparação do encontro de Jesus, né, lá da casa. No dia 23 de setembro, vamos ter um encontro espírita sobre Jesus. E aí, um dos grupos que apresentou, eles apresentaram um trechinho do Rei Leão. E no trechinho do Rei Leão, né, tem o leãozinho lá, e ele fala, tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: como é que eu posso saber a minha missão se eu não sei quem eu sou?
Isso é fantástico. Porque às vezes eu quero ter a minha casa igual a da vizinha. Só que a minha família não é igual à família da vizinha. Não dá para ser igual. Ser igual. Eu quero ter um emprego que o fulano fez o concurso e passou. Mas a necessidade, a circunstância, o caráter, né? O funcionamento do fulano, o perfil do fulano, é para aquele tipo de atividade. O meu não é, gente, para aquilo. E aí eu vou, ganho dinheiro e vou gastar com terapia e o remédio, aquela coisa toda, né? E vou falar assim, eu não sei o que me falta para ser feliz. E muitas vezes o que me falta para ser feliz é eu me conhecer. Eu perceber como eu funciono, e a gente ainda há pouco conversava ali no cafezinho sobre isso, né? E respeitar, gente. Porque quando eu respeito meus limites, eu abro possibilidades. Eu não posso fazer isso, aquilo outro naquela hora, né? Mas eu posso abrir espaços para fazer isso, aquilo outro. Eu posso organizar assim, assim, assado. Eu vou ver isso. Como é que é? Não posso todo dia, mas às vezes que eu posso prestar um serviço de qualidade, eu posso fazer aquilo bem. Eu vim de uma família, né, em que as mulheres, né, tinham aquela questão de varrer casa todo dia, né? Todo dia varrer casa. Varrer casa, tirar poeira do imóvel, aquela situação toda, né? Mas por quê? As mulheres eram donas de casa. Eu também sou, mas não é só. Então, o que eu tive que fazer na minha vida, gente? Criar esquema, né? Para a casa estar limpa, mas sem a necessidade daquilo todo dia. Tá. Eu ouvia, muitas vezes, algumas mulheres da minha família falar assim, não sei o que eu vou fazer hoje para o almoço. Aí ficava pensando, não sei o que eu vou fazer. O negócio não é fazer, é pensar no que vai fazer. Mas por quê? Porque acordava, né? Tinha o café da manhã, a partir dali varria, limpava, aquela coisa toda, né? E aí ia pensar no almoço, né? Eu, quando saía de casa para o trabalho, eu já tinha que estar com o almoço organizado, tudo pronto, não tem tempo para pensar. Então, de manhã, né? No máximo, 45 minutos para as coisas estarem prontas. O que tem que fazer? Faz cardápio, porque você faz cardápio, você vai sair, vai comprar o que tem que comprar, né? Não vai cair naquele negócio de comer isso hoje, amanhã e depois, né? Aquele negócio, né? Que aí repete, né, gente? É o frango com batata, batata com frango, né? Purê de batata, isso aqui. Aquilo vai ser a semana toda, porque eu não tive ideia. Porque aí da última hora você faz qualquer coisa, né, gente? Então, para você ter isso, aí faz, né? Aí faz lá, aí no começo fazia semanal, né? Aí depois passei a fazer mensal para ter. Aí no dia que eu sei que eu tenho um tempinho mais maior, aí faz alguma coisa diferente, né? E aí você até poupa grana na compra. Porque aí você vai vendo, né? A questão de safra, o que tá, o que não tá, né? Agora o tomate tá aquela coisa, né? Agora o tomate tá rindo assim pra gente, né? Aí pra que eu vou fazer coisa com tanto molho vermelho? Gente, você tem que começar a pensar, não é isso, gente? E aí isso facilita e você contempla com uma qualidade. Agora, se eu quisesse fazer igual o povo da minha família, não ia dar certo, né, gente? Aí eu deixo aquele bolinho, né? Para na hora que o fulaninho chegar, aí vamos lá, né? Aí, não, vai tomando banho, já está acabando. Aí tem que ser aquilo quentinho, saindo assim. Gente, não dá para isso, né? Não dá para isso. Era agradável, uma delícia, uma beleza, né? Mas se eu quisesse fazer exatamente igual, olha a infelicidade. Porque que daria, né? E aí observa, às vezes não é nem o outro cobrando, mas é você se cobrando. Puxa vida, eu não sou tão perfeita quanto fulano. Eu acho que esse é perfeito, né? Eu não dou conta, eu sou incapaz. E aí o que acontece, gente? O recheio, né? A fumacinha que vai sair vai ser a fumacinha da raiva, né? A fumacinha da coisa, da má vontade, né? E você vai servir, gente, né? Então, essa questão do autoconhecimento é muito interessante para a gente ter essa obrigação com a gente mesmo. Eu tenho que cuidar da minha saúde.
Saúde o quê? Só física? A saúde integral, porque o corpo vai morrer, né? O corpo vai morrer saudável ou você está saudável? Mas existe uma saúde da alma que a gente pode fazer. Nesse A Vida Continua, a gente vê um processo terapêutico que o Túlio Mancini vai passando até no próprio plano espiritual. Então, à medida que o pensamento dele vai aos poucos sendo mudado, olha o pensamento, gente. Ele vai tendo condições de ir se recuperando na espiritualidade para ter uma reencarnação proveitosa. A gente não é a mesma coisa, gente? A gente está aqui em quê? Em tratamento, né? No Evangelho não fala, o que será quando fala diferente categoria de mundos habitados? Ele fala, o que poderei falar do mundo de provas e expiações que já não conheceis? É a terra ao mesmo tempo, uma escola, um hospital, um presídio, não fala? E essa situação vai ser escola, hospital ou presídio também dependendo de onde eu quero frequentar. Tem gente que quer ficar no hospital o tempo todo, né? Tem o quê? Não riam, porque tem gente que adora. Não, adoro, beleza, né? Vou ver se eu consigo uma internação. Vocês já viram, gente? Vocês já viram, né? Que tem gente que pede a médico. Eu sei que eu convivo com muitos, né? Então tem gente que chega assim, que agora nessa questão do Google, né? As pessoas foram lá pesquisar. Aí pesquisam lá uma síndrome. E aí, porque tem um plano daqueles, fala assim, doutor, eu poderia pedir os exames tais. Olha, gente, tem gente tão especializada que foi pedir a uma pessoa que eu conheço, que é estudiosíssima, e a pessoa pediu lá um exame para ver uma situação que ele teve que pegar lá o registro de doença para ver o que a pessoa queria, porque ele não conhecia. Ele falou assim, uma coisa raríssima mesmo, né? Mas a pessoa pediu e ainda insistiu para ele, não, tem que pedir, porque afinal de contas o plano não cobre. Aí ele falou assim, cobre, fulana, mas isso aí é alguma coisa asiática e tudo. Mas agora, a pessoa reclama, mas agora, você não está vendo? A cidade está cheia, agora tem até equatoriano, gente, você imagina, né? Aí ele fala assim, Deus, daqui a pouco a pessoa vai me arrumar uma doença do Equador, né? Essas coisas, né? Então pediu. Gente, para que eu peço para pesquisar uma coisa se eu não estou sentindo nada? Não, mas pode estar lá incubado, né? E aquela coisa, gente, né? Então o que é isso? Eu estou olhando a minha reencarnação como se eu estivesse num hospital e até não me consentindo momentos de alegria. Porque quem é que fica contente da médico? Né? A não ser, não, mas pode rir, mas é assim, gente. A não ser a gente ter os homeopatas, até homeopata que mexe muito, mas tem gente, né? Quem fica contente é o médico. Exame, gente, que agora, por melhor que seja o plano, mas você chega cedinho e fica sentado, né? A gente já vê que o atendimento automático não tem isso não, né? Você fica esperando a situação toda, aí tem prioridade, a prioridade às vezes é legal, mas muitas vezes é o fulano que conhece lá, não sei o quê, e passa na frente e tudo, então você vai ficar um tempinho ali. E com gente que às vezes está com dor, né, gente? É uma coisa assim, triste, né? Pessoa que está com dor, está com desconforto, está numa situação. Então, esse ambiente é o ambiente mais saudável para ficar? Não é, mas tem gente que quer. Né? Tem gente que pensa que a reencarnação é um presídio. O que é isso, gente? A pessoa põe tantas limitações na vida, até no relacionamento, gente. Eu conversei com uma pessoa do nosso meio, viu? Do nosso meio espírita, e a pessoa falava assim, olha, Deus, o meu problema é que para mim, depois que eu casei, a minha família era eu, a mulher e os 4 filhos. Ele fechou assim, né? O que aconteceu? 2 filhos, né? Casaram, foram lá para não sei aonde e tudo isso. E quando vai para o exterior, vocês sabem que é só uma visitinha, né? Daquela vez por ano que dá, que tem a grana e tudo, porque não é uma coisa tão fácil. E até porque, né? Quem vem de lá para cá é mais fácil. Mas quem vai para aqui, para lá, gente, não tem essas casas assim,
para você abrigar tudo isso. Não é você pagar hotelaria se não quiser ser incômodo, ou até estar na casa de alguém casado para dormir em qualquer lugar, por mais agradável que seja, mas tem um limite lá de uma semana, né? Não é para ficar o tempo todo, né? E aí ele perde num acidente a mulher e os 2 outros filhos. E a pessoa espírita. E a pessoa virou e falou assim: Deusa, a minha grande dor eu reconheço, foi que eu me fechei. Porque eu ia a atividades, tudo isso, mas eu nunca me deixei penetrar afetivamente pelas pessoas, porque eu achava que não precisava, que a minha família era perfeita. Olha só, gente. Então você não é viver uma vida como uma prisão? Tem gente que faz a rotina direitinho e chama de disciplina, não é? Sai de casa, não, eu sou assim, eu acordo a hora, aí chego em casa, tem que ver o Jornal Nacional, é uma coisa que tem que ver o Jornal Nacional, né, pra coisa, aí o Jornal Nacional e tudo, aí ali eu já vou relaxando, eu não sei qual é o relaxante que tem o Jornal Nacional, gente, né? Porque vocês já viram as notícias? Mesmo às vezes quando põe uma coisinha engraçadinha, mas ali no meio tem um negocinho, né? Aí alguém faz uma dificuldade, uma coisa assim, vem aquilo, aí depois tenho que ver a novela para distrair, oi. Como é que pode, gente? Como é que vai distrair isso, né? Que aí o fulano tá para matar fulano, e fulano fala, aquela coisa toda, né? Vejo isso, e aí depois, aí eu vou dormir para relaxar. Gente, não relaxa. Relaxa. A pessoa está presa. Aí fica torcendo para chegar o final de semana, né? Tem que tomar. Aí para sexta-feira é o quê, gente? É o dia de beber uma cervejinha, porque afinal de contas, eu não sou de ferro. Tem gente, olha, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, porque a cervejinha é a minha terapia. É o meu tranquilizante. Toda semana tem que beber uma. Gente, observa. Não tenho vício, não. Aí sexta-feira cervejinha. Aí no sábado, né? Começa no final de semana. Olha a questão do presídio, hein? Aquele não ter o que fazer e é uma coisa esquisita. Então a pessoa já acorda, né? Assim, acorda na hora porque tem um condicionamento, mas não levanta, vira na cama e começa um controle remoto, ó. 180 canais, né? Não acha nada. Mas ainda sábado, ainda tem uma coisinha para fazer, porque sábado, né? Dependendo da situação, tem que organizar alguma coisa para a semana, É alguma coisinha, né? Sábado. Mas no domingo é pior. Porque no domingo aí não tem, né? Aí a pessoa fica, acordo, não acordo, né? Levanto, faço uma primeira refeição ou não faço, está lá na televisão, ó. E aí diz que não tem nada, porque você imagina, se você não tira o dedinho dali passando todos os canais, não dá para ver nada que tem, né? E aí perdeu o tempo e reclama, não tem nada, né? Aí daqui a pouco, não sei se eu almoço, se peço para vir comida aqui, se vou para casa de alguém. Gente, o dia está passando. Olha só. Muitas horas, mais de 6 horas da sua vida sendo jogada no lixo. É um tempo que eu não vou resgatar mais não, gente. Quando eu falei, estamos em setembro e daqui a pouco é dezembro, é para avisar, para a gente ficar atento, que já passou um ano da nossa vida. Um ano já passou. Quer dizer que em termos de vida material, eu tenho um ano a menos. Então, quando eu faço essa confusão comigo, olha só, eu não estou cumprindo o meu dever para a minha saúde. Eu não vou, porque essa situação do tempo, esse matar o tempo, não vai me dar a completude que eu preciso para quê? Para na hora do programa da noite, né, do fantástico programa, da musiquinha, eu não começar a entrar em depressão e falar assim, amanhã começar tudo de novo. Fico deprimido. Olha só, gente. Quer dizer, eu tive um momento para o repouso, e o Livro dos Espíritos, quando fala na lei de trabalho, ele diz que o repouso é necessário para quê, gente? Para a gente recuperar as forças para trabalhar com qualidade. Porque também, se a criatura trabalhar ininterruptamente, o trabalho perde a qualidade. E a gente ainda há pouco conversa sobre isso. O corpo vai mostrando isso, né? Que aí você quer, mas aí você vai começar em câmera lenta, né?
Aí se tem alguém mais sensato, fala assim, fulano, não é melhor você dar uma paradinha, dar uma dormidinha, dorme mais cedo, e aí você acorda amanhã e você dá conta? Ou então, muitas vezes, até se é durante o dia. Fulano, para dessa atividade, faz uma outra coisa, ou senta um pouco, ou faz aquilo, para quando você voltar melhor. Não é assim, gente? Então, o segunda-feira, tem até o anúncio, né? Era para ser decretado o dia de maior produtividade da vida, porque a gente teve um final de semana para ser feliz. Mas não é. Os hospitais indicam, né? Os índices de suicídio, é uma coisa muito séria, né? Não é tão divulgado, que não divulgam, mas o próprio Trigueiro tem um trabalho já feito nisso, André Trigueiro, né? Que é a questão de saúde pública. Segunda-feira, entre 11 horas da noite, né, e 4 horas da madrugada é o horário de maior atendimento nos hospitais do Brasil, né? Ele tem a pesquisa no Brasil. Por quê? Porque a gente não está cuidando dessa saúde. Mas a gente também não está cuidando do nosso... do nosso sentimento, né? A gente não está cuidando desse nosso sentimento também, que gracinha, né? Muito bom, né? Do sentimento também. Por quê? Porque eu não sei o que eu sinto. Eu não sei o que eu quero. Gente, o que você quer da vida? Sei lá o que eu quero. Qualquer coisa não existe. Para mim, o que vier tá bom. Não, o que vier tá bom, não. Eu quero tudo que vier, gente. Quer dizer, eu começo a viver assim, de uma forma vaga, não conheço meus sentimentos e não conhecendo, não posso transformá-los, nem suprimá-los, nem melhorá-los. No E a Vida Continua, a gente tem um aspecto muito interessante em que Evelina Serpa, ela para e analisa que mesmo ela sendo uma pessoa valorosa, com muitas conquistas, muitos méritos, mas no fundo, ela gostava de ser disputada pelos dois. Olha só. E ela assumia isso, ela falando assim, nesse momento da minha vida, eu quero assumir a verdade total. É isso, gente. Tem que haver um momento na nossa vida que pra gente mesmo, não é pro outro, não. Eu tenho que assumir o que é que me leva a pensar assim. Eu estou lendo um livro, e agora, qual é? Tem que pensar. Acho que é pedir obtereis, não é pedir obtereis, não. Eu acho que é o Pão da Alma, não sei. É um desses livros do irmão José, né? Pequenininho. E a lição de hoje ele falava assim, né? Eu tenho que saber, o título é o que há por trás, né? Eu tenho que saber o que está por trás da minha atitude. Que sentimento é que está por trás daquilo? Não adianta eu esconder para mim você, mas eu sou muito boa, sabe? Eu estou querendo a pura caridade. Eu estou querendo... Não é assim, né? Eu estou querendo o quê? Eu estou querendo convencer o outro, eu estou querendo ganhar o outro, eu quero ganhar dinheiro em cima disso, eu quero fazer isso. Eu tenho que começar a perceber isso. Para a partir daí eu conseguir transformar. Porque quando eu coloco tudo como muito perfeito, aquilo fica engessado de tal forma que é uma prisão. E se eu não preciso mudar nada, tá bom eu desencarnar e levar para de Jesus, né? Para ajudar ele, se tudo está tão perfeito assim. E outro ponto do dever comigo mesmo, eu percebi a finalidade da existência. Qual é a finalidade da minha existência? É só isso, gente. Só isso. Progresso. Progresso. O que é progresso? Eu me tornar o melhor que eu posso. Também é uma outra questão. Não adianta nessa encarnação eu querer ser Chico Xavier, né? Ah, não, você igualzinho a ele. Eu posso, né? Eu posso botar o óculos do Chico, andar igual o Chico, botar até a peruca do Chico, né? Tudo isso. Mas o sentimento do Chico? Não tenho, não adianta. Não adianta eu eleger uma criatura lá, mas assim, não, mas eu vou fazer igualzinho a fulano. Não dá. Olha, a gente na nossa casa andou um período, né? E a gente fazia isso de forma bem crítica mesmo. Em que tinha umas pessoas que começaram a andar assim devagar, a falar assim, né?
Aí eu falei assim, olha, gente, não adianta isso não, gente. Porque o altivo andava assim. Assim, o altivo anda devagar porque tem problema na coluna e ainda tem uma barriguinha para auxiliar. Então, não é assim, né? E fala devagar porque a pressão dele é baixa, o jeito dele é assim mesmo. Né? Ele não tinha potência de voz, né? Era muito engraçado que às vezes a gente estava dando aula lá no Deolinda Amorim e aí a sala está aqui, ele passava lá atrás. Aí ele fazia assim para mim, ó. Que era isso? Ele vai assim, olho grande, inveja, porque o Deolinda Amorim é um salão e a gente falava sem microfone, né? E ele não tinha, ele era um esforço grande para falar. Então, não precisa você imitar a forma de ser do outro, né? Você pode aproveitar o quê? Alguns exemplos. Né? E a gente pode aproveitar. A pessoa está doente, mas está lá no esforço, se cuidando da doença, né? Para conseguir trabalhar mais um pouquinho. A pessoa é fiel ao trabalho, não falta. A pessoa é capaz de abrir mão de certos interesses pessoais, né? Infoator do grupo, né? A pessoa é capaz de chorar caladinho para não levantar até raiva, né? Ou animosidade para um determinado companheiro, embora o companheiro tivesse errado. Então, isso são exemplos que vão ficando na alma da gente, que vale a pena, porque eu falo assim, meu Deus do céu, ele fez assim e valeu a pena, porque ele ficou em paz, né? Ele ficou bem. Então, isso vale a pena imitar. Agora, imitar a forma de vestir, a forma de andar, a forma de falar, isso é bobagem, né, gente? Porque cada um de nós é único. Aí é que está. E esse processo de autoconhecimento é para eu descobrir a minha singularidade. Para eu perceber que não dá para imitar. Tem o irmão X, ele conta uma história muito interessante. No plano espiritual, chegou um companheiro. E o companheiro chegou para ser avaliado pelos trabalhadores de lá, como se fossem avaliadores, né, daquele setor. E aí ele fala assim, eu estou muito bem. Porque aí ele veio todo de branco, né, daquele jeito, né. Eu vivi minha vida, eu sempre me vesti de branco. Né? Só me alimentei de vegetais, né. Vivia no campo, meditando a situação toda. Não me misturei com sujeira nenhuma, então eu mereço o reino dos céus. E aí o companheiro falou assim, não, você vai ter que voltar. Ele, mas voltar eu? A vida que eu tive eu vou ter que voltar? E aí ele pega esse espírito e leva num lugar, num campo. E naquele campo tem um cavalo branco. Ele falou assim, olha só, ele só se veste de branco, se alimenta de vegetais e vive no campo, né? Mas nem por isso ele é um espírito perfeito. Então, né, gente, é essa amostragem, não é por fora. E Jesus, o que Jesus nos fala, hein? O reino de Deus não vem com aparências exteriores. É isso, né? É por isso que em doutrina espírita a gente não tem, de vez em quando as pessoas tentam, né? Formalizar umas coisas, mas a gente vai cortando. Por quê? Porque não é objetivo disso, gente. Todo respeito aos irmãos que colocam lá o terno, né? Colocam a Bíblia e vão assim, e vão assado. Todo respeito a eles. É uma estrutura em que faz bem a eles. Mas a gente espírita não precisa disso, né? A gente pode ser a gente mesmo, sabendo que o trabalho é aqui, é interior. A gente não precisa de estar demonstrando, nem provando nada para ninguém, né? A gente não precisa estar convertendo ninguém fazendo pregação. A gente vai o quê? Viver a doutrina da gente da melhor forma possível, do jeito que a gente já consegue. E aí, qualificando essa nossa psicosfera, a gente, ao chegar perto do outro, o outro vai estar melhor, né? Ou então vai sentir uma coisa diferente que vai até incomodar muitas vezes. Paulo de Tarso falava, o amor do Cristo nos constrange, não falava? E aí Emmanuel fala assim, como é que o amor do Cristo pode constranger alguém, né? Mas por quê? Algo tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, quando você está diante do tão bom, tão bom, tão bom, você não se sente assim estranho? Na nossa casa, no Leon Denis, sexta-feira é o dia do trabalho de atendimento espiritual, a chamada reunião de desobsessão.
E a gente tem reunião à tarde, né? E tem à noite. São alguns grupos. E naquele dia, eu fui mais cedo para o centro fazer alguma coisa. Lá, fazer alguma coisa. Quando eu botei o pé no centro, eu senti um ar tão solene que eu falei assim, opa. Aí eu lembro que eu fiz um lanche, fiz minha higiene e fiquei sentada lá no salão esperando a aula do Altivo, antes do trabalho. Aí o Altivo desceu, deu a aula, né? Quando ele acabou, havia uma novela chamada Celebridade, não sei se vocês lembram, uma novela antiga, né? E aí eu falei assim, Altivo, que celebridade esteve presente aqui? Porque eu entrei na casa, senti um clima tão assim alto que sentei, fiquei sentadinha na minha, estudando e tudo, nem ousei ficar me movimentando para ir para lá. E ele falou assim, não é nada não. É que hoje a direção espiritual do trabalho está por conta de Baltazar. Baltazar é um dos diretores espirituais da casa. Então, observa só, gente. Com certeza, quando eu entrei, Baltazar não falou assim, Deus, entre cuidado. Nada disso, não. Mas a vibração dele ali na casa foi algo que me colocou no devido lugar, né? Não cabia ali eu estar com gracinha, ou estar com conversa, ou estar criticando alguém, ou estar fazendo nada disso, porque havia uma presença superior que praticamente impregnava o ambiente e a gente não é superior, mas a gente já percebe como é que tem que se fazer, né? Até em ambiente mesmo, a gente vê que dependendo do local que a gente entre, o comportamento vai variando. Por quê? Porque tem uma atmosfera e é espiritual, não é material não, dentro daquele lugar. Então, o irmão José, no livro Preces e Orações, isso eu sei que é desse livro, ele tem uma oração curtinha que eu acho linda, e eu decorei essa oração que é muito boa. Ele fala assim, Senhor, me abençoe no dia de hoje, para que eu possa abençoar a todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Essa oração é boa, né? Porque é oração de trabalho. Porque observa, para o Senhor me abençoar, quer dizer, para eu receber as bênçãos, eu vou ter que criar um clima, gente. Não vai dar para eu criar as bênçãos comentando sobre a Carminha. Não vai dar para isso, né? Vai dar. Porque aí, né, a Carminha, sei que lá, né? Não vai dar para isso, né? Não vai dar para eu pegar as bênçãos comentando sobre o jogador que separou de fulano que agora está com ciclano. Não vai dar para isso, gente. Não vai dar para eu passar as bênçãos tentando sonegar ou lesar o meu irmão em qualquer coisa, gente. Em qualquer coisa. Porque isso é muito sério. Às vezes eu falo assim, não, mas eu sou honesto, né? Mas se eu puder levar vantagem em alguma coisa, no outro dia eu vi uma pessoa falar assim, pois é, eu fui pagar a fulana. Mas aí eu vi que a fulana lá se enganou, não anotou um negócio lá. Olha, eu estava com dinheiro, mas aí ela não cobrou, problema dela. O que você acha? Eu falei assim, problema seu, né? Né? Problema seu. Ué, meu por quê? Eu falei assim, olha só, você sabe das coisas, né? Então você se aproveitou do esquecimento dela. Para ela falou assim, mas isso aí, esse negócio de dinheiro. Eu falei assim, pois é, se esse negócio de dinheiro é tão bobo, é bobo para ela, é bobo para você também. Então, por que não? Mas às vezes a pessoa se aproveita de um expediente, né? Lá no Shopping Tijuca, agora estão muito de olho, acontecia assim, entravam umas pessoas bem vestidas, arrumadas. Aí entravam numa loja de joia, num grupo, né? E aí ali, elas começavam a criar uma situação para dizer que estavam sofrendo um atendimento indevido, alguma coisa assim, criava um escândalo mesmo, né? Aí fazia tudo, aí daqui a pouco outro gravava, e aí essa questão do não atendimento, tudo isso é uma indenização. E aí, por 2 vezes, né, esse mesmo grupo conseguiu, né, que a Gasterne mandasse uma pessoa para fora, uma funcionária, gente, para fora. E quando a criatura que trabalha numa loja dessa, que tem um determinado salário, é mandada para fora, vocês sabem que para ser readmitida, né? Vai ser muito complicado, porque no mínimo entra a suspeita de desonestidade, né? Que não foi. E aí fizeram 2 vezes.
Aí agora, quando as pessoas começaram a chegar, o segurança, eu achei uma coisa esquisita, e até, né? Porque você fica, está acontecendo alguma coisa? Aí o segurança falou assim, não, é porque elas fazem isso, elas entram, e aí criam uma situação, quer dizer, se aproveitam daquilo, ou para ter uma indenização alta. Quer dizer, você aproveita de uma falha do sistema para receber um dinheiro para quê, gente? Isso. Então, aí a pessoa vai, mas eu sou honesta, né? Eu vou atrás dos meus direitos. É ir atrás dos meus direitos ou é tentar ganhar na falha do outro? Porque muitas vezes o outro conserta e você diz, não, mas não adianta, não adianta. Consertou, mas para mim eu tenho meus danos morais, tenho isso, aquilo. A gente cria uma situação séria em termos disso, né? Então, gente, quando o Evangelho fala no dever, ele fala assim: o nosso dever principia no ponto em que eu não ameaço a tranquilidade do próximo. Isso é sério. No livro Fonte Viva, há uma lição intitulada Furtos. Furtos. E Emmanuel fala: há furtos jamais catalogado nos códigos de justiça terrestre. E ele fala: roubo de tempo a quem trabalha. Vocês já viram como é que se faz isso, gente? É uma coisa muito séria quando a gente liga, às vezes, para o trabalho de uma pessoa. Você liga ali, fala o essencial, se for uma emergência, mas não dá para você ficar o tempo todo ali. Você já viu oficina mecânica? A pessoa deixa lá o carro, ao invés de deixar, não, começa a conversar com o mecânico, como se soubesse tudo. Se sabe tudo, resolve em casa, mas não, né? Fica, né? Aí conversa, e fala, aí daqui a pouco vai atrasar aquela entrega que tem. Olha o aborrecimento que eu estou dando. Mas Emmanuel fala em outro tipo de assalto. Assaltos à tranquilidade do próximo. Opa. Tem gente que adora, não é? Dá má notícia, né? E, ó, não vai por ali não, porque, né? Olha, eu lembro que eu tinha um ônibus, quando eu morava na Praça Seca, para ir para o Leão Denis, o 781, 782, né? Um amarelinho. E aí, era o ônibus que ia para o Leão Denis direto. E eu ouvi falar assim, mas esse ônibus é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Olha, é cada coisa horrível que acontece. Gente, durante 19 anos, eu pegava aquele ônibus em vários horários, né? Com meu filho, com o marido, ou sem marido. Eu vou muito ao centro, né? Nunca vi nada. Aí quando eu fui para Tijuca, o pessoal, vai morar lá? Olha, uma coisa horrível. Gente, eu ando para lá e para cá e faço o que tem que fazer, mas se você é impressionável, o que acontece? Você já fica intranquila. E aí você vibra na intranquilidade, o que acontece? Atrai coisa que vai acontecer. Mas tem gente que adora tirar a tranquilidade dos outros. No outro dia eu vi uma pessoa na casa espírita, eu gosto de falar mal da gente, tá? Que virou, falou para outra assim, olha, eu acho bom você não assistir uma reunião da noite, não. Aí a pessoa falou assim, mas fulana, mas para mim é muito bom, eu sou sozinha, né? Eu posso estar no centro mais, não, vai mais cedo para casa, porque aí esse negócio ficou ainda mais você sozinha, saindo do centro à noite, é muitos riscos. Gente... Então observa, se essa pessoa não tiver uma fortaleza, ela daqui a pouco já vai ficar intranquila. Por que eu faço isso, gente? Se a nossa palavra não for melhor que o silêncio, que a gente pense um pouco nisso, né? Então ele fala que o nosso dever termina no ponto em que eu ameaço a tranquilidade do próximo. E aí ele fala que o homem que cumpre o seu dever, que primeiro é o dever consigo mesmo, ó. Olha só, o homem que cumpre o seu dever, ele ama ao próximo mais do que a si mesmo. Por quê, gente? Se eu consigo trabalhar esse autoconhecimento, eu vou ser mais misericordiosa com o outro, né? Porque eu vejo que eu tenho dificuldade, então o outro também tem. Pode ser até diferente. Vê se é isso, gente. Não é? Eu vou assim, meu Deus do céu. E dificuldade moral é uma coisa que a gente às vezes pensa que já conseguiu, né? Aí num determinado dia vem com uma embalagem diferente, a gente cai de novo, né? Assim, meu Deus, ainda estou nessa. Assim como a gente luta e nem sempre consegue, o outro está lutando um outro nível de dificuldade e nem sempre consegue. Então, se eu trabalho o autoconhecimento, eu vou ter uma caridade com o meu próximo, vou ser complacente com o próximo.
Se eu entendo a finalidade da existência, que é o progresso, eu vou ver que eu não estou ligada a ninguém por acaso. Muitas vezes eu sou ligada até a criaturas que é para ver o que não é para fazer, para perceber que aquela situação é tão dolorosa que eu tenho que ter cuidado para não entrar naquele caminho, porque senão a dor vai ser muito grande. E aí eu vou agradecer a Deus por aquela lição viva que eu estou tendo ali e vou oferecer à criatura tudo que eu puder para que ela possa trabalhar melhor assim mesmo. Minha prece é ardente. Então ele diz que o homem que cumpre o seu dever ama ao próximo mais do que a si mesmo e ama a Deus mais do que o seu próximo. Gente, a nossa dificuldade de amar a Deus é muito grande, porque eu não conheço, eu não vejo. Eu gosto de tudo concretinho e Deus não é palpável. Não é nem uma pessoa, se fosse uma pessoa, mas não é uma pessoa. É alguma coisa que eu não sei o que é. Mas se eu cumprir o dever, eu estarei dentro da lei. E dentro da lei eu amarei a Deus. Que lei é essa? Aquela lei de Deus que é a única e perfeita para a nossa felicidade. Então, meus amigos, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa aproveitar a oportunidade da reencarnação no cumprimento dos nossos deveres, que a gente possa sair daqui com a certeza absoluta que só o bem vale a pena. E André Luiz diz que o mal só acontece quando o bem não chega antes. Então, que a gente procure se antecipar nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes benéficas, porque este é o nosso dever. Que Deus nos abençoe.